Pulso Band News, com Guto Graça. Guto Graça, bom dia pra você, tudo bem, Guto? Bom dia, bom dia. E quem tá sempre de bom dia é o Neymar, né? O Agatha, Pinho, o Rodolfo que nos deixou aí, mas já tá atendendo o telefone, ouvindo a gente. O que eu não entendo é, agora, dividir com vocês, tá? Rio de Janeiro, assunto Neymar. O cara fez uma partida de gala. Na temporada fez 5 gols, 6 assistências, é o único jogador que chegou a tais números na Liga Francesa em tal período de 2 jogos, né? E nesse século, nesse milênio. E o que tem mais destaque na imprensa, no engajamento do Neymar no Rio de Janeiro é a nova namorada, é o figurino, é a festa, respondendo com 75% de tudo que se disse de Neymar no Rio de Janeiro. Ou seja, a rodada e a atuação que a gente acabou de falar parece que fica meio que pequena, ou seja, parece que é uma celebridade que joga futebol pra caramba, e não um jogador que é celebridade. É uma inversão que às vezes eu acho ruim para ele e ruim para a torcida, ruim para a construção de ídolo, mas repetindo, aí nesse ponto ele não está tendo culpa, ele fez a parte dele em campo. Aí ele vai, sai no extracampo e é o extracampo que tem mais destaque, o Pinho. Me ajuda a entender um pouco essa equação aí, já chegando pré-Copa do Mundo e a gente falando mais, discutindo a nova namorada do Neymar e não a atuação cara de da Bruna gala dele. Marquezine. É o besterol aí, tá vendo, Guto? A Agatha é dessas aí, Guto, que fica discutindo mais o extracampo, os bastidores ali da vida íntima do Neymar. Todo mundo, não é só com o Neymar, vocês acham? Eu acho que toda celebridade... Não é porque o Neymar é jogador, né? Mas eu acho que o extracampo dos jogadores, a gente vê o Piquet casado com a Shakira, quando teve a polêmica da traição, quanto falaram disso? Inevitável, né, Pinho? Também. Eu acho que é porque vai também do imaginário, né? A curiosidade da pessoa. A gente tá falando de uma pessoa pública ali, talvez um dos mais famosos do mundo hoje, jogadores de futebol, quiçá até personalidades mesmo, é o Neymar. Então as pessoas ficam curiosas quanto à vida íntima dele, mas sem dúvidas chama a atenção o que o Guto destacou, o momento. O Neymar vem, e isso é curioso também, porque ainda tem um toque de pimenta ali no futebol do Neymar, que é a relação estremecida com o Mbappé. Então você tem esse início de temporada com o Neymar voando, fazendo gol pra caramba, assistência pra caramba, e aí a imprensa francesa, outros veículos também de jornalismo esportivo da Europa, jogando carvão ali na fogueira, jogando lenha na fogueira, falando que o Neymar não tá se dando bem com o Mbappé, inversão de papéis, agora o Neymar é o dono do time, o Mbappé é o mimado, e mesmo assim, o que você ainda mais vê de discussão na internet é da vida íntima do Neymar. Porque geralmente tem isso também, né, Guto? Quando tem as polêmicas ali do campo, isso se sobrepõe ao momento do jogador no futebol mesmo ali, desempenho dentro de campo. E nem nesse caso isso tá tomando a frente, né? É inevitável, Pinho e Agatha, e o que a gente tem que compreender? Os jogadores são alçados à categoria de celebridades, de milionários, que às vezes você vê no dia a dia. É o youtuber que minha filha segue, outro dia contando que foi na casa do Douglas Costa, e falou, cara, ele tinha um chefe em casa, ele falou, você quer um sushi? Ele achou, cara, achei que ia ligar e ia pedir um sushi. Não, tinha um chefe e fez o sushi pra gente. Ou seja, esse mundo de celebridade, de ter um chefe em casa, de chegar com 10 parças, de pegar a limusine, o avião, acaba que tem um tipo de encantamento, sim. Tanto é que as celebridades existem e são alimentadas por isso, por rede social. É inevitável. O que a gente tem que entender é quanto o Neymar vai saber se aproveitar disto para a imagem dele sem atrapalhar o campo. Porque eu quero olha, pipoca e ver o Neymar jogando pra caramba, seja no Paris Saint-Germain duelando com o Mbappé, seja sendo o jogador que a gente espera dele há tantas Copas, agora com 30 anos, tirando o Júnior da camisa, virando homem, ou seja, a gente cobra disso, mas é inevitável que esse comportamento extracampo, mesmo que ele não fizesse nada, que ele fosse monástico, como é o Messi, que você não vê nada dele na night, está sempre ele com o filho, sempre ele alguma coisa. Mesmo que fosse assim, eu acho que iriam procurar alguma coisa, porque o Neymar cresceu nos últimos 10 anos, a gente sempre vendo o Neymar celebridade, como foi um pouco agora, quando a gente viu aqui o craque do Flamengo, o Gabriel,
gravando rapper e a torcida um pouco, primeiro comemorou, depois reclamou, dizendo que estava dispersando a atenção, ou seja, como dizia Benito de Paula, seria muito bom se jogador pudesse ser ator ou jogador, cantor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Lá nos anos 70 ele cantou uma paródia com isso, e a gente quer que o Neymar jogue bola. Se o extracampo dele, pessoalmente, eu não vou mais ficar acompanhando pessoalmente, mas eu sou obrigado por dados e por tráfego de rede a ficar olhando esse extracampo dele. A namorada dele é chiquérrima, só diga-se de passagem. Para com isso. Vai. A gente tem alertado muito aqui sobre a baixa adesão na vacinação infantil, em especial até o dia 9 de setembro tem a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. Então a gente vem batendo muito nessa tecla, os números são alarmantes. O que você identificou aí com a sua equipe também de movimentação nas redes sobre esse assunto? Pinho, Agatha, ouvintes, excelente levantamento. Primeiro, você tem, só compartilhado no Rio de Janeiro, ainda que baixo, você tem 150 links de imprensa, blog e pessoas com saúde, sobre saúde, profissionais de saúde, médicos falando da importância da vacina da polio. Ou seja, conteúdo está tendo, ok? No Rio de Janeiro, você tem 40 mil mensagens que a gente rastreou nos últimos 20 dias falando sobre o assunto polio. É claro, ainda inferior a algumas outras doenças, ainda inferior ao que perguntam sobre dengue, ainda inferior à Covid, mas repito, 40 mil mensagens, sendo que 60% delas eram informações e buscas. E 15%, agora esse que é um número de Rio de Janeiro que eu acho alarmante para a gente pensar, 15% externando o medo do retorno de uma doença já erradicada. Eu sou velho, eu sou de uma geração que viu Sabin, eu sou de uma geração que viu polio ser erradicada. Ver polio começar a ameaçar e ver pessoas tendo esse tipo de preocupação, ao mesmo tempo que eu falo, pô, ainda bem que tem gente preocupada, eu fico para lá de assustado que a gente esteja voltando no tempo para o lado ruim da volta do tempo. Não tem nenhum saudosismo em voltar de tempos quando a polio não era erradicada. Estamos falando de uma doença erradicada através de vacina, que a gente tem que agradecer, e hoje é muito baixa essa adesão imposto. Mas é muita gente comentando. Agora, pasme, 70% das pessoas que estavam com esse temor não são pessoas, os perfis que a gente rastreou, não são pessoas com filhos com idade de poder pegar polio. Ou seja, é a pessoa realmente se preocupando com empatia de humanidade. Não é a preocupação de pai e mãe, é uma preocupação humanitária. É não deixar uma doença erradicada voltar por vacilo de não ter ido ao posto de saúde. Não, e aí a gente vê que na internet o movimento anti-vacina lá atrás estava muito forte. Então é realmente na internet que as campanhas têm que se fortalecer, porque essas pessoas estão recebendo desinformação. E aí a gente vê o resultado, infelizmente, nesses dados, né? Pô, e essa é a da gotinha, né? A gente vinha até reforçando isso, tão simples. Não tem nem ali aquele trauma que as pessoas têm, principalmente crianças, às vezes, de agulha, um medo. Então não dá trabalho, você está tendo uma campanha aí longa até, só no Rio de Janeiro já é a terceira vez esse ano que se faz uma campanha para tentar melhorar os dados e também alcançar ali um percentual de cobertura vacinal infantil mais adequado, dentro de uma meta de 95%, que não é atingida, na verdade a gente não chega nem perto disso há anos. E é o que o Guto estava falando, vejo muita gente também, Guto, falando nesse sentido, e aí vale lembrar um ditado que eu pelo menos ouvi muito ao longo da minha infância, da minha adolescência: aprenda com os erros dos outros, você não precisa errar para aprender ali o que é certo e o que é errado. Gente, se a doença fez tanto estrago lá atrás, se isso está documentado, se ainda hoje temos pessoas que testemunharam isso e podem falar dos horrores que foi conviver com a poliomielite, por que a gente vai dar chance para essa doença voltar, né? Realmente não tem o menor cabimento. Só para quase que no clima testemunhal, para a gente compreender, tem um desses seriados médicos que eu vi há milhares de anos atrás, e numa determinada cena, o médico volta, ele vai fazer uma missão humanitária na África. Ele pega uma criança no colo e fala, ele está com pólio. O médico americano, sem entender como é que
estava se tendo uma coisa que tinha uma vacina de baixo custo, uma vacina, como você disse, de gota, estava tendo aquilo naquele coração de uma África paupérrima. Ou seja, não dá para a gente, o Brasil, uma das 10 maiores economias sempre do planeta, a gente ter situações tão alarmantes como essa. Ver a possibilidade da polio voltar no Brasil, que a gente sempre teve campanhas de vacinação tão bem feitas, desde o regime militar, passando por todos, pela redemocratização, tendo no Zé Gotinha um ícone de infância de pessoas que já estão com mais de 40 anos. Ou seja, não dá para a gente perder essa, então é com alarme que a gente fala. Essa preocupação, se existe no campo médico de volta de pólio por baixa vacinação, pega teu filho, vai no posto de saúde tomar a gotinha, desculpa bancar o chato aqui, ó. Vacinas salvam vidas e vacinas salvam vidas com qualidade, gente. É isso que a gente tem que ter em mente. É basicamente isso. 11 em ponto. Guto Graça volta na próxima quarta-feira ou qualquer edição extraordinária. Guto, um beijo pra você. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, Valeu. tchau. Construir um país é